Olá, tudo bem? O batismo nas águas é um dos pilares, um dos principais pilares, ou o principal pilar da religião que escraviza uma pessoa, que aprisiona uma pessoa em um curral, em uma bolha mentirosa, enganosa, adulterada, sabe? Essa forma de aprisionar o fiel através do batismo nas águas é uma profanação tão grande, sabe? Quando a gente tem conhecimento dos escritos bíblicos, você vê, é uma profanação tão gigantesca que chega, dá nojo, sabe? Dá nojo. O que as pessoas vêm fazendo há séculos com o sacrifício da cruz, o menosprezo, sabe? A inutilidade que a religião trata, o sacrifício da cruz, o sangue que verteu naquela cruz, como é inútil para a religião, como é inútil para a teologia. E as pessoas incautas, elas discutem isso com você, elas falam, não, você está errado, porque não sei o quê. Mas quando você lê um versículo, gente, você sabe, claro, uma pessoa que está sem o véu, uma pessoa que está sem as escamas da religião, quando você lê um versículo, esse versículo ele te dá tanto entendimento, ele te abre tanto horizonte que você fala, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo. Eu fiquei pouco tempo nessas porcarias de religião, eu fiquei pouco tempo. Porque quando eu começava a ler, fazer comparações, eu falava, não, isso aqui não é para mim não, isso está errado. Está errado o que esse camarada está fazendo lá. Está errado. Não. E vai passando um tempo, depois você deixa até a Bíblia de lado, você sai daquele negócio, sai daquela choupana, sai daquela arapuca, você consegue se desprender daquela arapuca, você não quer nem saber, você deixa a Bíblia de lado. E assim estão milhões e bilhões de pessoas que um dia procuraram Deus nessas famosas religiões aí, nessas porcariadas aí, mas que a inteligência delas foi atiçada, foi aguçada, e elas começou a ler. E elas, não, aqui não tem Deus não. Aí ela saía daqui, dali, pulando, igual macaco pula de galho. Pulando, vou para outra denominação, eu acho que deve ser boa. Chega lá, lixo. Vai para outra, esterco. Vai para outra, esgoto. E ela abandona, ela sai. Aí você encontra a pessoa, você é religioso? Não. Mas eu acredito em Deus. E eu vivo assim, longe, afastado da religião. Porque a inteligência que Deus nos dá, porque Deus ele é espírito, e o espírito ele está concatenado, está unido ao nosso espírito, e ele vem mostrando para as pessoas. Claro, as pessoas que têm interesse em aprender, as pessoas que não gostam de ser manipuladas, que não gostam de ser escravizadas. Que não adianta você chegar lá na galeria do Morcegão, onde diz que cabe 10 mil pessoas sentadas, você pegar ali uma reunião, um teatro de domingo ali, da tal da Santa Ceia, ou então um teatro ali do batismo nas águas, que vai ser uma coisa toda cheia de pompa, e aquelas pessoas ali, 99% não está nem aí para Deus, não está nem aí para a Bíblia. Não, eles estão encantados, eles estão fixados ali o seu pensamento, o seu intelecto naquela situação, naquela cena. Aí, desses 99, 1% são aqueles que se desprendem, se descolam furam aquela bolha do engano e começam a ter entendimento. Aí vira um desigrejado para eles, né? Não, fulano vinha aqui, mas se tornou um desigrejado. Claro. Olha que interessante, veja. Eu vou ler isso aqui no texto da Almeida Revista e Atualizada, ARA. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Só o versículo 11 já dá para a gente ter um bom entendimento. Disse assim João Batista: eu vos batizo com água para arrependimento. Só aqui a gente já tem um entendimento disso aqui. Então ele estava falando que ele
estava batizando os judeus, os israelitas, os que faziam parte da comunidade de Israel. Nenhum gentil se batizava aqui. Claro que no meio ali sempre tinha algum bobalhado que ia no meio ali. Algum, como que é? Jesus fala em Mateus 23,15, prosélito. Claro que ali tinham prosélitos. O que é prosélito? Era um gentil que se convertia ao judaísmo. Ou seja, saía da sua liberdade de ser gentil, do povo que vive por fé, do povo da fé, dos descendentes de Abraão, ia para a escravidão de Moisés. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 23,15, que os prosélitos merecem mais 2 vezes a mais o inferno, ou seja, a sepultura. Não, que os fariseus transformavam os prosélitos, ou seja, os gentios, duas vezes mais merecedores do inferno. Depois você lê Mateus 23,15, olha que interessante. E é justamente o que acontece dentro dessas chopanas. Vamos ganhar almas para Jesus. Aí eles vão lá falar, vamos evangelizar. Aí eles pegam as pessoas, principalmente nas periferias, nos lugares mais desprovidos de bens, de dinheiro, e levam essas pessoas ignorantes e incautas para dentro dos seus currais e lá transformam em prosélitos. Transformam de gentil para seguir Moisés. Dízimo, batismo, comer pão, beber, essas coisas tudo aí que é do legalismo de Moisés. Prosélito. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, João Batista, ele estava batizando aqui, estava mergulhando os judeus, e eles saíam dali purificados de uma forma metafórica, figurativa, de uma forma de fé, alguma coisa. Então os judeus, eles praticavam aquele batismo para se arrepender de quê? Do que eles estavam se arrependendo ali? Dos pecados. Mas pecados? Que pecado? Os pecados eram o quê? 1 João 3,4. Todo aquele que comete pecado, todo aquele que transgride a lei comete pecado, porque pecado é a transgressão das leis. Das leis. E quem foi o povo que recebeu as leis por intermédio de anjos no Monte Sinai? Não foram os judeus? Não foram os israelitas? Então eles que precisavam participar do batismo do arrependimento, para se arrependerem das transgressões das leis que eles receberam. 613 itens, entre preceitos, mandamentos, cerimônias, fazer e não fazer, o total 613. Tá? Então, essa lavagem ali no Rio Jordão, que João estava praticando, era somente para os judeus. Agora eu te pergunto, e por que eles, dentro dessas chamadas igrejas, o Morcegão faz, o Apóstolo do Chapelão faz, o Silas Malacheia faz, o tal da CCB faz, a Deus é Amor faz, a Quadrangular, o RR, a Sinfonia dos Anjos, a Sinfonia dos Demônios, todos eles fazem. Até o Reverendo Cuscuz faz isso daí, gente. Mas isso daí eles estão fazendo o quê? Não é uma obra morta? Eu sou gentil, Cláudio Mendes, eu sou gentil aqui. Aí eu chego e vou frequentar uma porcaria dessa, um arapuca dessa. Aí eu entro lá, olha, você tem que se batizar. Batizar nas águas, vou marcar um dia, você tem que ser casado, você tem que ser dizimista fiel, você tem que ser ofertante fiel, tem toda uma tramóia, tem toda uma arquitetura, um arranjamento ali, de dinheiro financeiro. Nada é sem dinheiro dentro dessas chopanas aí. Aí Cláudio Mendes, mas vem cá, a cabecinha, será que essa cabecinha aqui é de judeu? Será que esse nariz aqui, esse queixo, essa cara de bolacha, judeu é cara fininha, queixo fininho, narigudo. Eu sou judeu? Não. Tá, então aí vai fazer o que comigo? Não, você vai se arrepender. Mas eu vou me arrepender do quê? Não, você vai se arrepender de pecado. Mas eu não sou pecador. Claro que você é. Eu sou pecador, mas o pecado que está na Bíblia, descrito na Bíblia, o pecado, o arrependimento de que João Batista falava aqui, era o arrependimento das leis. Mas Paulo fala em Romanos 2,14, que os gentios não receberam as leis.
dadas a Moisés. Aquelas leis dadas a Moisés por intermédio de anjos foi exclusivamente para o povo de Israel. Mas Cláudio Mendes não tem. Cláudio Mendes tem a cara de bolacha, cabeção de cearense. Você consegue entender? Que situação. Então, o que eu vou fazer lá? O que Cláudio Mendes vai fazer lá? Mas Cláudio Mendes não conhece. Então vai lá e pratica isso. A profanação. Isso é uma profanação. Porque o sangue de Jesus purificou a todos. Nós, aí é um entendimento muito mais além. Nós não estamos mais no sangue de Jesus. Nós estamos não na graça pregada por Paulo. Nós estamos no Evangelho eterno. Nós estamos no reino de Deus. Porque foi estabelecido o reino de Deus. Na nossa cuca, não na natureza carnal. A natureza carnal continua porcaria velha igual era antes. Sempre foi, desde o início. Então o Cláudio Mendes vai fazer o que dentro de um alçapão desse? Tendo esse conhecimento. Como que eu vou chegar e vou praticar um negócio desse? Sabendo que eu não tenho arrependimento nenhum. Porque eu sou um transgressor. A minha natureza carnal, a minha alma, que é a minha vida, ela é transgressora. Tá? Porque a carne sem alma, ela é deitada, ela não tem vida. O que dá vida para um corpo carnal é a alma. Então a minha alma que é a transgressora. Essa natureza, esse pensamento, esse sentimento, é isso que causa essas transgressões. Mas não o pecado. Porque as leis de Deus, antes mesmo de Moisés, foi colocada no entendimento, no coração, no subconsciente dos gentios. Paulo fala isso em Romanos 2, do versículo 14 ao 16. Foi colocado na consciência, mesmo os gentios não tendo a lei escrita, mas Deus colocou no entendimento dos gentios. Todos eles, desde Adão, desde Adão e Eva, desde o início. Foi colocado as leis espirituais na mente. Você não pode roubar, você não pode furtar, você não pode adulterar. Isso está na mente de qualquer pessoa. Isso está no espírito da pessoa. Mas para os judeus foi dado em pedras, foi escrito em pedras. Então os judeus ali que praticavam, que transgrediam, eles deveriam passar por uma situação de arrependimento, eles deveriam se arrepender de alguma coisa. E ali ele estava passando pela lei da purificação, que é o batismo, lei da purificação, para arrepender disso. Mas Cláudio Mendes não recebeu essas leis. Ah não, mas é uma representação, mesmo você tendo recebido aqui, você é um transgressor. Não, mas conforme a Bíblia, eu não tenho nada a ver com aquilo. Não, eu não tenho nada. Aquele arrependimento foi deles. Cláudio Mendes não. Então eu estou fora, eu não vou entrar numa arapuca dessa. Eu tendo esse conhecimento, eu não vou, claro que não. Porque eu creio que quem habita em mim sabe das minhas transgressões. Ele sabe que eu sou um transgressor. E Paulo falou que ele se agradou de mim antes mesmo de eu nascer, já se agradou. Porque o que é dele é o espírito. Essa natureza carnal é um experimento. Essa natureza carnal transgressora, daqui uns dias ela vai embora. E ele se agradou do que está em mim, porque ele é pai do que está em mim, ele é pai do meu espírito. Então aqui está, eu vos batizo com água para o arrependimento. Então isso foi para os judeus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ponto. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está por aí ainda? Não. João Batista já há quase 2000 anos. Eu acho que João Batista, eu não sei quando, se foi no ano 30, no ano 30, Jesus começou o seu trabalho, né, de evangelização, que durou 3 anos. Eu não sei se ele morreu no ano 30 depois de Cristo, ano 31, mas ele morreu naquela fase. Então já vai fazer quase 2000 anos que João se foi, que o experimento, que aquele experimento carnal de João já se acabou. Não existe mais aquilo lá. E ele falou que depois dele viria um mais poderoso, que era naqueles dias, gente. Quando você conhece o Evangelho Eterno, você tem esse entendimento, que esse batismo aqui do Espírito Santo era para aqueles dias. Ou seja,
mais ou menos ali 37 anos. O batismo no Espírito Santo era um batismo que iria durar, ali ia ser um acontecimento que estaria presente na vida das pessoas durante mais ou menos 37 anos. Porque do ano 33 ao ano 70, 37 anos. E no ano 70, Apocalipse 21:3, Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual dele, onde ele mesmo faz morada. Está no espírito dos homens. É mais um entendimento. Então, quando ele falou, ele vos batizará com o Espírito Santo, não adianta você ficar hoje dentro. Você vê como que a coisa vai fluindo, né? Você vai conhecendo, a coisa vai fluindo, né? Você vê, o Espírito Santo não batiza mais ninguém hoje. Não existe mais batismo de Espírito Santo. Olha que coisa, gente. Não tem mais, porque o Espírito Santo, que é Deus, está em nós, está em nosso espírito. Ele não saiu e voltou, não. Apocalipse 21:3, quando você conhece o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, era o dia do Senhor, era o juízo. Apocalipse 14:6 ao 8, foi estabelecido o Evangelho eterno. Aí você fala, peraí, então aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo, então não existe mais. É o tema que eu vou colocar. Por que não existe mais o batismo com o Espírito Santo? Vai ser nesse vídeo. Não, porque o Espírito Santo já está no espírito das pessoas, de todos. Da prostituta, do traficante, do assaltante de banco, do que usa a Bíblia para roubar, para mentir, para enganar, também. Do mentiroso. Porque toda essa natureza carnal, nada desses, nenhum desses pertence a Deus. Porque a natureza carnal vai voltar ao pó. Eclesiastes 12:7. E o pó volte ao pó. O espírito que dá racionalidade às pessoas, esse não, esse é perfeito. Esse ele é oposto à alma. Ele é oposto à vida, porque o que dá vida ao corpo carnal é a alma. É ou não é? Então o espírito, nosso espírito, não chama-se Cláudio Mendes, o espírito só Deus sabe o nome, ele é oposto à alma do Cláudio Mendes. Oposto, ele não está concatenado, ele não está ligado, não, ele é contrário. Ele é contrário, não se mistura. Ué, assim Paulo disse, e deixa eu até colocar, porque essa passagem é uma passagem muito linda, deixa eu colocar aqui, ó, é Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, veja no texto da Almeida Revista Atualizada, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, a carne é a alma, porque sem a alma, sem a vida, a carne não tem vida. Sem a alma, a carne não tem vida. É esse entendimento? É esse entendimento. Então, o Espírito ele é oposto à alma. Olha que coisa. Então, por isso que a alma não pode se salvar. A alma se acaba juntamente com aquele corpo. Aquele corpo volta ao pó e todo o cenário, tudo que dá desejo, dá sensações, dá emoções a esse corpo carnal, ele se acaba. E o espírito, que é oposto, volta para o reino espiritual. Ou volta não, porque ele nem sai de lá, ele está no reino espiritual. Que coisa maravilhosa, né? São opostos entre si. Então veja aqui, cujas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a religião ela é tão criança, ela é tão menina, e eu fui também tão menino dessa forma pouco tempo. E você que ficou 35 anos, hein, irmã Tereza? E você que ficou 45, 60 anos? Eu só lembrei da irmã Tereza, que ela sempre fala dos 35 anos. Você que ficou, olha quanto tempo de meninice ficou na sua cabeça. E hoje você conhecendo o Evangelho eterno, você fala, peraí, gente, então não existe mais. O batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, na verdade, ele durou 37 anos, porque o batismo foi o Consolador. Jesus não disse que ele iria e em seu lugar ele deixaria o Consolador? Hã? Joel não falou lá no capítulo 2, nos últimos dias, Deus disse através de Joel, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos, sobre muitos. Essa deixa em Atos 2, 14 a 17 ali, Pedro também não disse?
Esses homens não estão bêbados, embriagados, esses homens, está se cumprindo na vida desses homens o que foi dito pelo profeta Joel. Deus disse que nos últimos dias derramaria do Espírito dele. Esse foi o Consolador, que veio dar dons aos homens, que veio dar títulos ali, não títulos crachá, mas sim um referencial do pastorado, do mestrado, dos ensinos. Você consegue entender a maravilha desse entendimento? Então, o batismo no Espírito Santo, ele durou 37 anos. Aí, quando veio, ele batizou a todos com o Espírito Santo. Ou aqueles que criam, né, que aceitavam ele ia o Consolador ia sendo derramado ali nas pessoas ali. E depois, e com fogo, aí João ainda fala, um mais poderoso do que eu, ou seja, deixando o batismo do arrependimento de lado. Aí Pedro lá em Atos 10, Pedro na sua carnalidade, no seu legalismo, mesmo Cornélio e sua família sendo batizados com o Espírito Santo, ele ainda pega e coloca eles no batismo do arrependimento. Mas Cornélio era gentil, a família dele gentil, não tinha nada a ver com... Meu Deus do céu, quanto que na religião a pessoa vai ter um entendimento desse? A família de Cornélio era toda gentil, aí foi lá, Cristo batizou a família toda, eles começaram a falar em outros idiomas, não foi Balabachúrias Cantarábias? Aí Pedro não se convenceu com isso ainda, vai lá e joga a família dentro da água, não, tem que batizar nas águas também. Mas o batismo nas águas era de arrependimento, Pedro cabeçudo. Era o batismo do arrependimento. E a família de Cornélio não tinha que se arrepender de nada, porque eles não receberam as leis. Aí pronto, o batismo no Espírito Santo e com fogo, ou seja, veio o Espírito Santo, 37 anos, e aí no 37º ano ali, veio o batismo último, que foi fogo. Aonde foi fogo? Em Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi quase na sua totalidade destruída pelo fogo. Restando mais ou menos 1/4 da cidade ali. 1/4. 3/4 foi destruído pelo fogo. O templo foi destruído até os seus alicerces. Pronto. O batismo no Espírito Santo durou 37 anos. Depois veio o batismo no fogo, que durou ali alguns dias, meses, que foi um incêndio em Jerusalém. Alguns, como Daniel fala, Daniel 12, lá fala que alguns foram purificados, como ouro, como prata. Em outra passagem, eu não sei, Jesus, não sei se foi Paulo que falou assim, naquele dia, o fogo irá provar cada um deles, se é palha ou se é pedra preciosa, mais ou menos. É mais ou menos isso. Foi o batismo no fogo. Jesus disse, eu vim para colocar fogo na terra, como eu queria que já estivesse aceso. Mas ele veio e voltou. Quando ele voltou no ano 70 para julgar, foi quando colocou o fogo em Jerusalém, na terra. Gente, que maravilha, hein? Hein? É o que eu falo. Ele não desce, ele flui. Ele flui. Eu ia falar de uma coisa, do batismo do arrependimento, acabei falando do Espírito Santo, que não existe mais. Então você vê quantos enganos das pessoas, né? O batismo do arrependimento é um engano. Aquilo foi para o judeu. O batismo do Espírito Santo que eles ficam por aí. Ah, eu estou sendo batizado no Espírito Santo. Ah, balá, canta lá. Eu falava uns cantarábias, falava bonito, até cantava em cantarábias. Cantava. E abraçava o corpo e fogo, e queimando, e fogo. E chorava. Não, mas eu vou te falar uma coisa, mas era uma sensação tão maravilhosa, é uma emoção tão grande, porque ali você vê que aquele sentimento é Deus puro em você. Mesmo você estando no engano, sabia? Mesmo você estando no engano, mas você vê quando a presença de Deus, quando ela que já está em nosso espírito, só que a gente não sabia disso, mas quando ela dá aquela fluída, você sente, você é um amor, é um choro que eu ria e chorava ao mesmo tempo. Mas é uma coisa totalmente diferente, que você não consegue, sabe, eu nunca ganhei em loteria, mas não é um choro assim, sabe, não é uma risada, é alguma coisa sobrenatural, é uma felicidade. No meu caso era, porque depois disso eu comecei a ter entendimento da palavra, então o meu é diferente desse, eu nunca perdi o domínio,
Eu nunca perdi o controle, porque em 1 Coríntios 14 Paulo fala que o profeta tem domínio do seu espírito, e esses por aí não tem domínio coisíssima nenhuma, elas começam a rodar, começam a sapatear, e começam e profetizar, nada disso. Eu no meu particular, é igual hoje. Hoje eu te falo, se eu começar a falar, se eu começar a orar, se eu começar a falar com Deus assim, igual eu fazia, de fechar o olho, eu vou te falar uma coisa, eu vou pra a lua e volto. Porque a emoção é tão grande que você não faz ideia. Quantas vezes, gente, tô andando de moto, capacete, eu sozinho aqui, ó, eu dali a pouco começo a chorar, começo a ficar alegre, feliz, sozinho, só pra você ter uma ideia como que é a coisa. Mas aqui, ó, porque isso é Deus em nós. Só que a gente tem que aprender. Outrora nós não sabíamos como era Deus em nós. Hoje não, hoje eu sei como que é Deus em nós. É diferente. É diferente de um religioso. Ele acha que o Deus em nós é envelope. O Deus em nós é em templo. O Deus em nós é com óleo na cabeça. O Deus em nós é esperando ser batizado pelo Espírito Santo. O Deus em nós, eles acham que é isso. Não. Hoje nós temos outro entendimento. O entendimento nosso está em Apocalipse 21:3. Você vê, se antes eu já tinha essa emoção, já tinha essa sensação diferenciada, imagine hoje então. Você consegue entender? Não sei se acontece com você. Faz um teste. Você aí uma hora lavando uma louça, você indo trabalhar, você dentro do carro, desliga louvor, desliga tudo. Desliga tudo. Você na sua casa desliga tudo. E ali você começa a falar, você vai ver a emoção que vai tomar você. A alegria. Você vai sair, você vai flutuar. Você vai flutuar. Você vai flutuar. Porque isso é Deus em você, é Deus em nós. Faz essa experiência para você ver como é maravilhoso. É sobrenatural, gente. É sobrenatural. É bem diferente mesmo. Tá bom? Então vou encerrar esse vídeo. Eu espero ter... para mim foi maravilhoso esse vídeo aqui, que era um vídeo de 10 minutos, vai dar quase 30 minutos. Para mim foi maravilhoso. E eu espero então ter sido útil de alguma forma, ter passado algum pouco de coerência sobre essa passagem do batismo do arrependimento, do batismo do Espírito Santo. E se foi útil para você, ó, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Deixa eu te falar uma coisa. Agora eu voltei com aquela opção seja membro. Por que eu tive que voltar com aquilo? Que 2 irmãos entrou em contato comigo e falou assim, ó, ativa a função membro. As pessoas não é obrigado, ninguém é obrigado a se tornar membro do canal de forma nenhuma. Mas essas pessoas, elas são membros de outros lugares. E ela falou que quando você ativa aquilo, função seja membro, diz que o YouTube mostra muitas propagandas. Você está assistindo o vídeo, fica cortando toda hora. Quando tem essa função seja membro, se você ativando, é R$4 e pouco, se você quiser. Diz que para, eu não sei, eu não fiz o teste ainda, porque eu não sou membro de nenhum canal. Foi por isso que eu ativei, tá? Eu não fiz isso para tomar dinheiro de ninguém, não. Tá lá, tá disponível, é a mesma coisa da arma. Você quer andar armado, vai lá e compra, é você e você. É a mesma coisa, cada um, tá? Mas eu só ativei essa função porque logo as pessoas vão começar, tá vendo? Você tá igual o outro querendo ganhar dinheiro. Não, eu fiz isso porque 2 irmãos entraram em contato comigo e falou para mim ativar isso daí. Porque quem é membro parece que não tem esse tanto de propaganda. Eu não sei, tá bom? Então se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Até a próxima, se assim o Pai permitir, tá bom? Tchau, tchau.